como vocês estão? Eu estou bem empolgada para falar sobre esse assunto de hoje, tá? Espero que todos estejam bem, na santa paz. Quem quiser pegar uma aguinha, quem quiser pegar um copinho de suco, porque está muito quente, né? Tá complicado. O planeta está incendiando. Brincadeiras à parte. Bora lá, gente. Hoje o nosso assunto é quentíssimo. Bora. Nós vamos falar de uma coisa que poucas pessoas falam, tá? Aqui no YouTube. Então vocês vão falar assim: nossa, professora, nossa, eu nunca vi falar disso. Ou então, nossa, eu quase não vejo falar. Mas isso aqui, gente, que eu vou falar hoje é importante. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver a importância que tem esse assunto e o desmembramento que ele vai fazer na cabeça de vocês, tá? Presta atenção. Nós vamos falar hoje sobre planejamento, ok? Gente, planejamento, muita gente pensa, cara, eu vou ter que ficar colocando, né, aquelas setinhas, aqueles tiquezinhos, colocando o assunto um atrás do outro. Também é uma forma de planejar, tá? Isso é uma forma de planejar. Mas o planejamento em si, eu tô falando com vocês, eu quero chegar até o planejamento estratégico da sua empresa, tá? Seja ela iniciada agora, seja ela aqui na mente ainda, sendo criada, seja um projeto, para você já ter, né, aquela mentalidade de planejador, que é uma mentalidade, gente, que eu falo que ela abrange, assim, a maioria dos empresários, tá? Nem todo empreendedor tem essa mentalidade, mas ela é, assim, fundamental. E eu quero trazer para vocês agora, independente se vocês estão com um projeto de infoproduto, independente se vocês estão com um projeto de e-commerce, independente se vocês ainda não decidiram o que fazer, tá? Vocês estão iniciando no empreendedorismo, independente se vocês são profissionais liberais, tá? Se vocês são MEIs, se vocês já têm uma empresa maior, vocês precisam saber isso aqui. Porque isso aqui, gente, evita, tá? Principalmente as pessoas que estão começando ou que começaram um negócio agora, tá? Estão em fase aí de 1, 2, 3 anos. E eu vou falar para vocês, fica comigo até o final do vídeo, que o que eu vou falar aqui, pode pegar lápis, papel aí, caneta e rabiscar aí. Que é para você, quando você rabisca, quando você passa pro papel, isso é uma técnica, tá? Comprovada, você consegue fixar mais, tá? Você tira o problema daqui e ele tá aqui. Então, visualmente falando, tá? Isso é muito melhor para todo mundo, tá? Você tem um overview do seu problema e você tem um overview, inclusive, em timing, tá? Envolvendo datas, envolvendo atividades, tudo isso, tá? Então, isso é importante. Por mais que você fale, nossa, mas essa aula vai ser muito chata. Eu quero falar sobre Facebook Ads, eu quero falar sobre vendas, eu quero falar sobre como que ela ganhou tanto no mês, sobre como que ela fez os 6 dígitos dela, como que ela fez. Tudo bem, gente. Isso faz parte, porque eu tô falando de uma coisa, tá? Que vocês vão necessitar. Por quê? Porque lá no início eu passei por isso, tá? Há 3 anos atrás, vão fazer 4 agora, comecei em 2020, tá? Esse ano fez 4 anos. Isso fez muita diferença pra mim. É por isso que eu tô querendo, eu falo que quem ficar nesse vídeo até o final vai ter uma surpresa, tá? Então, gente, planejamento, por que que eu falo que é importante? Por que que eu falo que é fundamental? Porque ele envolve 3 palavrinhas chaves que nós vamos entrar agora. Você desenvolvendo um planejamento, tá? Ele vai te ajudar a ter foco, que é uma coisa que, se você conseguir desenvolver, tá? E muita gente tem problema, tá? Para ter foco, e é por isso que a pessoa desiste, e é por isso que a pessoa procrastina, tá? Isso é informação científica, não é empirismo, não é da minha cabeça, tá? Isso é, a pessoa que tem dificuldade em ter foco, ela tem que ter exercícios práticos, ela tem que fazer algum tipo de
de chave, virar um tipo de chave na mentalidade dela para ela poder ter o foco. Não é assim, porque senão ela vai ficar tentando e vai desistir, tá? Então, o que o planejamento faz? Quando você começa a elencar, tá, as suas atividades, você começa a elencar primeiro onde você vai iniciar, você começa a colocar o tempo que você vai levar em cada atividade, né? Isso eu falo, gente, não é só o tempo, quando eu falo, não é só em pequeno prazo, não, tá? O que eu vou fazer hoje de manhã, o que eu vou fazer amanhã à tarde, o que eu vou fazer... Não, isso planejamento estratégico, ele envolve um pequeno prazo, médio prazo e longo prazo, tá? Então, isso é gestão. O que você tem que ter quando começa um negócio? Você precisa colocar, né, na ordem o que você precisa fazer. Para quê? Para você focar principalmente nas prioridades. Porque você, no que você planeja, tá? O que você tira da sua cabeça e põe no papel, você vai começar a entender o que é prioritário e o que não é. Porque tem coisa, gente, a gente aprende isso também, isso aqui quase ninguém fala, tá? Aqui no digital, no YouTube, você não vai ver isso no Instagram, poucas pessoas falam. Você tem que entender muito bem o que é prioridade e o que é importante, tá? Você tem muitas coisas importantes, você tem inúmeras coisas importantes, tá? Tem as menos importantes, tem as mais importantes e você tem as prioritárias. Essas prioritárias é que tem que estar no topo. Se ela não for prioritária, tá? Você vai colocar na ordem que ela tem que ficar. Porque é por isso que tira o foco da pessoa. Isso, a gente tem um exercício prático para isso, tá? Inclusive, eu tenho uma mentoria que fala isso, eu dou essa mentoria em 5 aulas. O aluno, ele fica, sabe, assim, estupefacto com, gente, o que é isso? Um exercício para te dar foco. Isso, um exercício para te dar foco, para ajudar você a ter disciplina e organização, que são os próximos tópicos que nós vamos ver aqui dentro. Por quê? Porque o foco, para quem não tem, tá? Independente se a pessoa tem TDAH, tem não sei o quê, que tem inúmeros, né? Inúmeras coisas que dificultam o foco da pessoa, esse exercício é muito bom. Você tem que fazer. Você tem que começar a criar esse hábito, tá? Começando pelo foco. Nas atividades que você tem que ser feitas primeiras e nas outras que tem que ser feitas posteriores. Então, isso é o que vai definir prioridade de importância, tá? Primeiramente é isso. Segundo, disciplina. Dentro do planejamento, nós temos esse tópico chamado disciplina, que é assim, eu vou falar para vocês, ele é o maior de todos. Isso aqui, a disciplina, ela é o que diferencia as pessoas que conseguiram e as pessoas que não conseguiram. Por quê? Porque as pessoas que conseguiram chegar onde você quer chegar, tá? Elas têm uma disciplina fantástica. E isso, gente, pode ficar tranquilo, porque elas não começaram com essa disciplina. Não, você começa se organizando, se planejando. Você começa fazendo o planejamento para você adquirir a disciplina. É por isso que eu falo, gente, por que falar disso? É porque a disciplina, ela não nasce na sua cabeça. Não, é um hábito que você tem que criar para você poder ter a disciplina e poder alcançar o que você quer. Vou dar um exemplo claro aqui, tá? Você planejou, né? Você tá lá, já definiu as atividades que são mais importantes, as que são menos importantes e definiu as prioritárias, tá? E tá ali tudo no seu timing bonitinho, né? Tal dia isso, né? Tantas horas isso, tantas horas aquilo, beleza. E aí você começa a enxergar, ter aquele overview, né? De qual atividade você tem que fazer, né, em um determinado horário e que tempo você tem que levar para fazer essa atividade. Aí você começa na disciplina. Você faz hoje, você faz amanhã, você faz depois da manhã. No 4º dia, você já não... hoje não vai dar. Né? Você já perde a frequência. A consistência já ficou lá atrás. Não, amanhã não vai dar. Eu tenho que, né, acontecer um probleminha, eu tenho que... na sexta-feira não vai dar para eu ter esse ritmo, eu vou ter que mudar. Mas não sei o que. Então, assim, é assim que começa. É assim que começa e é aí que tá o perigo. Mas, gente, você não ter a consistência no início, tá tudo bem. Todo mundo faz isso. Acontece com todo mundo, tá? Você não tá procrastinando, você não tá desistindo. Se você perder a consistência no início, tá? Tá tudo bem.
retome o caminho, retome o caminho. Não deu hoje, amanhã começa de novo. Depois da manhã, de novo. Retome a sua sequência, tá? Retome o seu planejamento e aí sim você vai chegar na disciplina. Você tá entendendo que tá fazendo sentido, gente, pra vocês isso? Fica até o final, vamos ver o último tópico. E você vai ver como que esses tópicos se alinham e eles começam a fazer efeito na sua cabeça. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu vou comprar um curso, né? Ou comprar um e-book, comprar alguma coisa que me promete emagrecer. Não é o e-book que promete que você vai emagrecer. Não é o e-book. O que promete que você vai emagrecer é a disciplina que ensina o e-book. Nem que seja tomar uma cápsula por dia, né? Ou tomar 3 cápsulas por dia. Você tá vendo que tem uma disciplina? Você tá vendo que tem um hábito que você tem que criar? Então, ou seja, não é o e-book que você está comprando, porque você vai ler aquilo ali não vai fazer você emagrecer. Infelizmente, não. Tá? Então, você tá vendo onde que eu tô querendo chegar para você. O planejamento, ele é assim, fundamental, desde uma empresa que está iniciando para uma empresa maior. Porque mesmo as empresas maiores, elas precisam escalar, tá? A gente precisa escalar. Então, quando a gente chega no primeiro 6 dígitos, aquilo começa a dar um desespero. E é onde eu tô te falando, que se você já vai galgando isso desde o início, porque passou um tempo, passou um ano, para mim, quando eu comecei, passou um ano. Aí você começa, né, o faturamento começa a aumentar, começa a blá, blá, blá. Aí começa a te dar desespero, porque você não tá preparado, porque você não planejou, né? E tudo bem, no início ninguém planeja, mas eu tô falando uma coisa que é para quem quer começar agora, ainda tá em tempo. Mesmo se você tá no meio da empresa, se você tá, porque senão você não vai subir, você não vai escalar, você não vai passar para outro nível. Porque sem esse planejamento, a gente não consegue enxergar onde a gente tem que melhorar, onde a gente tem que pontuar. Você tá entendendo? Não sei se fez sentido para vocês, tá? Vamos pro último tópico. Então, a relevância disso. Então, eu falo, gente, não é só vender. Não é só faturar. Não, porque vai tudo pelo ralo. Se você não tiver uma visão de onde você precisa melhorar. E para você ter essa visão, você precisa planejar, sabe? É por isso que eu falo que a gestão é importante. Você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se atualizando. Você tem que investir no seu negócio. Se você não quer fazer gestão, você quer ficar só como empreendedor, criando negócios, você tem que ter um gestor que faça isso para você. Porque as empresas hoje, elas precisam de planejamento estratégico, tá? Que é onde você vai ver onde a sua ideia vai crescer, a sua marca vai crescer, né? O posicionamento da sua empresa no mercado, e você vai tornar a sua empresa escalável. Senão você vai, tudo que você galgou, você vai voltar. Ou você vai estagnar. E a empresa estagnada, ela tem um tempo de vida, tá? Vamos falar aqui pro último item. Parabéns para quem ficou até aqui, tá? O último item aqui é organização, tá? Organização. Eu não tô falando organização só de mesa, eu não tô falando organização só das suas roupas, né? Com as roupas que você vai pra empresa, eu não tô falando organização, eu tô falando organização de uma maneira geral, em tudo. Você precisa se organizar. E essa organização, tá? Se você já tiver com uma mentalidade de planejamento, você já tiver um foco, você já tiver disciplina, a organização vai cair como uma luva. Ela vai absorver esses 2 tópicos, tá? E a coisa vai fluir assim. Você tá entendendo? Porque a organização, ela te leva para um outro patamar, sabe? Porque você vai ter por exemplo, tempo. A gente fala de tempo porque tempo é dinheiro, gente. Por mais que você pense assim, nossa, eu vou deixar isso aqui tudo desorganizado e quando eu voltar eu arrumo. Cara, não custa nada. Deixa tudo prontinho para quando você voltar, você já economiza tempo nas coisas que você precisa fazer, tá? Então, se você conseguir alinhar o seu tempo com as suas necessidades diárias e atividades, isso fica muito melhor. Na sua cabeça, você pode passar isso para o papel, sabe? Passa para o papel, um lápis, qualquer um lápis, escreve num quadro, o que você achar melhor para você ter visão. Por quê? Quando você começa a enxergar assim, olha,
6 horas eu tenho academia, 7 horas eu tenho café da manhã com meus pais, eu tenho com meu esposo, ou eu tenho que levar meus filhos na escola. Quando você começa a enxergar dessa forma, você organiza, né, o seu dia inteiro, né, ou o dia que você quer ter, as horas que você quer ter do dia, cara, isso aí, tipo assim, a mágica acontece. Por quê? Porque você começa a enxergar que quantas atividades eu consigo fazer antes das 7. Pô, cara, quantas atividades eu consigo fazer depois das 6, antes das 9, que é a hora que eu vou dormir, 10, 11. E aí sim a sua mente, ó, explode. Por quê? Porque você começa a ter uma visão de produtividade. É onde eu queria chegar, para vocês falarem, pô, que aula chata, falando dessas coisas chatas e tudo, e não vai chegar a lugar nenhum. Vai. Nós estamos chegando. Depois que a gente falou de todos esses tópicos, o principal é produtividade. Sabe por quê? Porque nosso tempo, tá? Nosso tempo, ele é muito caro. Se você souber administrar tudo isso aqui, sabe, com uma habilidade, vamos supor, de média para alta, cara, você tá milionário. Por quê? Porque tempo é dinheiro, sabe? O que você não vai gastar desperdiçando o seu tempo com outras coisas. A gente tem que desperdiçar tempo com estratégias. E para isso, a gente tem que colocar foco, tá? Foco mesmo, gente. Colocar foco, holofote, tudo no que a empresa precisa para crescer, tá? E não desperdiçar em atividades pequenas, em atividades operacionais, você tá entendendo? E você só vai conseguir, por exemplo, se você falar, nossa, eu tô sobrecarregado, foi o que aconteceu comigo. Quando seu faturamento começa a aumentar, você começa a ficar desesperado. Chega uma hora que você precisa ter isso aqui que eu falei, tá? E muita gente deixa para fazer isso quando acontece e não é legal. Por quê? Porque você fica desesperado e você começa, eu não sei se é a hora de contratar alguém, eu não sei se é a hora de, se eu tô sozinha, ou eu podia ser mais produtivo, ou eu não podia, né? O que eu começo a fazer agora? E aí você começa a se organizar ali, naquele meio daquele olho do furacão. Que é uma coisa assim que é desesperador, é desesperador. Então, olha o fundamental disso aqui, gente. Vocês estão me entendendo? Isso é fundamental. Então, comecem a praticar isso, comecem a exercitar isso, comecem a fazer disso aqui a sua vida, tá? E aqui, nesse canal, para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou Soninha Fields. Eu estou trazendo para vocês conteúdo de primeira mão, tá? Coisa das empresas, são cases, tá? Conteúdo diferenciado. Se vocês estiverem gostando, já deixa o like aí, tá? Já segue no Instagram, tá aqui embaixo, tá? O link do Instagram tá aqui embaixo, lá tem muito conteúdo legal, conteúdo assim, também lúdico, sabe? Aqui a gente tem vídeo técnico, tem vídeo de desenvolvimento profissional, de desenvolvimento pessoal, tá? E lá a gente também tem muito conteúdo bacana, tá bom? Gratuito, vocês podem se inscrever lá, aqui e seguir, tá? E compartilha com um amigo que precisa, tá? Compartilha com um amigo que precisa. De repente você tem uma pessoa que, pô, tá no mesmo patamar que eu, vou compartilhar, tá bom? Esses vídeos que vocês vão ver aqui, um é o YouTube que indica, outro sou eu que coloco pra vocês. E a gente vai se ver mais vezes, tá? Quero agora que vocês fiquem com Deus, façam boas vendas e bora pro próximo vídeo já já. Beijo pra vocês,